A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, seu lar, toda a sua família, em nome de Jesus. Hoje iremos aprender um pouco mais como ser um discípulo, o que é um discípulo, como se comportar como um discípulo. E é claro, nós estamos estudando o livro de Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios contém ricos ensinamentos sobre a obra redentora de Cristo na cruz, bem como farto conteúdo doutrinário sobre os dons ministeriais e preciosíssimos conselhos para o viver em família. Além disso, instrui os soldados cristãos a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que assim possam vencer principados e potestades comandados pelo diabo em oposição à Igreja de Cristo. Então, no nosso primeiro vídeo, nós aprendemos um pouquinho sobre o sacerdote do lar, o cabeça, o provedor, o discípulo, o homem que foi feito para a glória de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a esposa do discípulo, que é uma discípula também. Durante esse nosso devocional, nós vamos aprender sobre família, começando pelo cabeça, o discípulo, o sacerdote, depois pela esposa, a auxiliadora, a mulher, e depois a gente vai aprender, sim, sobre os filhos, como o pai deve se comportar, educar o filho, principalmente nos dias de hoje, tempos difíceis e que à luz da palavra vai ficar mais difícil ainda. Quanto mais o tempo passa, os dias vão se abreviando. Quanto mais o tempo passa, mais a porta vai se estreitando e o caminho vai se apertando mais ainda. O reino de Deus é tomado à força, é pelo esforço, pela resistência, pela resiliência. Então, devemos fazer o quê? Para que a gente venha ter um lar e que o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. E a nossa família, em tempos difíceis, não importa o tempo, seja abençoada e haja livramentos, escape, providência divina. Ter um lar que seja um pedacinho do céu não significa que não vai ter lutas, não significa que não vai haver temporais, não significa que não vai haver tristeza. Não, muito pelo contrário. Ter um lar como um pedacinho do céu, ter uma família estruturada na palavra, na rocha, significa sim que vai ter luta, mas também vai ter vitória. Que vai ter temporal, mas no meio desse temporal Deus manda escape, refrigério. Vai ter guerra, mas no meio dessa guerra vai ter paz, vai ter direção, providência divina. Então, andar com Deus, andar com Jesus, viver debaixo de bênção é viver sendo obediente à palavra de Deus. Muitas pessoas em nossas igrejas têm um conceito equivocado no que diz respeito à esposa do discípulo e seu papel na igreja e na vida eclesiástica. Como se não bastasse a sua vida em casa, como esposa, como mãe, né? Como vizinha, como filha. Para muitos, ela deve ser uma espécie de obreira. Deve ser presidente da sociedade feminina. Não pode faltar em nenhuma reunião. E se há um encontro de oração e ela não pode comparecer, não faltarão pessoas para cobrá-la disso. Para muitos, ela tem que ter um cargo, um título. Ela não pode falhar, ela não pode errar. Ela sempre tem que estar com aquele sorriso largo no rosto. Ela sempre tem que estar dizendo sim para tudo e para todos. Mas isso é um verdadeiro engano. A esposa do discípulo é uma mulher, sim, educada,
preparada, porque a cada dia que passa ela vai ganhando conhecimento, mas isso significa que ela é uma mulher falha como toda outra mulher. A esposa do discípulo, segundo algumas pessoas, tem que estar presente, ativa em todos os trabalhos da igreja. Tem obrigações porque seu marido recebe salário. Esquece-se, porém, de que ela não foi chamada. Seu marido é que foi. Eu quero trazer aqui esse conhecimento para todos, que discípulos, ser discípulo de Jesus não é um título, não é ser pastor, não é ser apóstolo, não é ser bispo, não é um título. Porque Jesus, ele deixa bem claro, aquele que quiser me seguir, aquele que me segue, aquele que me obedece, aquele que segue a Cristo, é cristão, esse sim é o verdadeiro discípulo. E para seguir a Jesus, tem que renunciar a si mesmo, a sua vontade, o seu desejo, pegar a sua cruz e andar, seguindo a Cristo. A sua cruz é seu desejo, é a sua vontade, é a sua natureza caída. Porque há um conflito todos os dias, a todo momento, da natureza caída, a carne e o Espírito. Não o Espírito Santo, o nosso Espírito. E ali há um conflito, porque a nossa natureza caída, chamada carne, ela quer fazer o desejo da terra, ela é terrena, ela é natural. E o nosso Espírito, que veio de Deus e vai voltar para Deus, ele conhece a Deus. Então ele quer fazer a vontade de Deus, a vontade do reino. Ele quer nos aproximar de Deus. Quer que a gente tenha um compromisso com Deus, um relacionamento. Por isso que há esse conflito, essa briga, essa luta. E quando a gente decide a ser um discípulo de Jesus, seguir a Cristo, nosso desejo, a nossa vontade, o nosso achismo, tudo isso fica para trás. É onde a gente vai estar matando todos os dias. É a velha criatura, tem que estar matando todos os dias. E como mata a velha criatura todos os dias? Vivendo a palavra, colocando a palavra em prática, obedecendo os mandamentos, sendo obediente às leis espirituais, sendo obediente aos estatutos que Deus nos ordena, deixou para nós, cidadão do reino, filho de Deus. A discípula, a esposa do discípulo e seus filhos devem comportar-se na igreja como todos os demais membros. Devem colaborar como todos os membros têm a obrigação de cooperar na causa do evangelho. Eu falo obrigação, mas eu não gosto nem essa frase, obrigação, parece até que a pessoa é obrigada. Eu gosto muito de falar o dever. O dever. É uma palavra mais leve, mas obrigação e dever dá no mesmo. É a mesma coisa. Obrigação e dever. Só que dever é uma palavra mais leve, mais compreensiva. Então, a esposa do discípulo, e seus filhos devem comportar-se na igreja como todos os demais membros. Eles não são nem melhor nem pior. É claro que a responsabilidade da esposa do discípulo é muito maior do que a de uma ovelha. Mas isso não significa que ela é obrigada a nada por aquele título, por aquele posicionamento. Tudo que ela vai fazer é com carinho, com amor e dedicação. Em relação aos seus filhos, devem ser tratados da mesma maneira que os filhos dos demais membros da igreja. Se meus filhos errarem em algo, quero que digam: os irmãos fulano e fulano erraram. E nunca digam: os filhos do pastor. Aqui é um exemplo. Muitas das vezes, o filho do discípulo, ele é muito mais cobrado do que o filho de um membro. Por ser filho de um pastor, de um diácono, de um bispo, de um apóstolo. Então, quando um filho
de um discípulo que tem um título errar, chegue até o pai, chegue até a mãe e fale como filho de um membro. Não cobre das pessoas aquilo que muitas das vezes nem você pode fazer. Não faça isso. A melhor coisa que tem é o respeito. Esse peso colocado sobre os ombros das crianças e adolescentes, rotulando-os de filhos de discípulos, de obreiros, de apóstolos, de pastores, pode gerar rebeldia e constrangimento neles, que acabam decepcionados e desinteressados do ministério pastoral. Quantos jovens, quantos adolescentes longe da presença de Deus, que saíram da igreja, saíram da presença de Deus, se rebelaram e hoje vivem no mundo aprisionados pelo diabo, por alguém que o apontou, por alguém que falou algo, cobrando do pai, da mãe, colocando aquele fardo nos ombros daquela criança, daquele adolescente, fardo tão pesado que ele não suportou. E muitas das vezes são os próprios pais. São os próprios pais, os discípulos, que cobram da criança, do adolescente, algo que eles não conseguem dar, entregar, viver. E para não decepcionar os pais, eles fogem, eles correm, fogem. E quem vai estar de braços abertos esperando por eles? O inimigo das nossas almas, sim, Satanás. Então, esse estudo que a gente está fazendo nesse devocional, falando um pouco sobre o sacerdote do lar, o discípulo. Lembrando que discípulo não é um título. Aqui eu vou falar de discípulos, ovelhas, membros, e de discípulos que tenham título também, para que você entenda. Deus vai falar com todos através desse devocional, através de cada vídeo desse. Quanto a esposa do discípulo, o melhor que ela pode fazer para colaborar na causa do Senhor é cuidar bem de seu lar, de seu esposo e filhos. O discípulo é homem ocupado, quase sempre com problemas dos membros ou familiares dos membros e de sua igreja. Cuida muito dos problemas dos outros e não tem muito tempo para cuidar de seus próprios problemas ou do seu lar. E quando acontece de sua esposa também dedicar-se inteiramente aos trabalhos da igreja, quem cuidará da sua família? Da educação de seus filhos? Qual é preferível? Que a esposa do discípulo cuide de seu lar, fique na retaguarda, estimulando o marido, cuidando de seus filhos, levando-os a serem crentes de verdade, o que ela vive em reunião e trabalhos de liderança, enquanto seus filhos crescem sem os devidos cuidados e disciplinas, vindo a dar motivo de críticas por parte dos próprios crentes e incrédulos, que logo hão de dizer: estão vendo? São os filhos do pastor. Você viu? É o filho do apóstolo. Presta atenção, foi o filho do bispo. Está na hora desses rótulos serem arrancados. Um filho de um pastor, de um apóstolo, de um bispo, é um membro, é uma ovelha. É uma alma sedenta, é uma vida que precisa também ser discipulada, ser cuidada, ser amada. A esposa do discípulo, ela é uma mulher que está sempre ali guardando a retaguarda, uma mulher de oração, uma intercessora. Eu quero falar para você
que é a esposa do discípulo, é a esposa de um discípulo que tem um cargo na igreja, que tem uma responsabilidade, um trabalho na igreja. Porque quando eu falo de títulos, eu não falo de ser uma pessoa conhecida, reconhecida, aplausiva. Não, eu falo de uma pessoa que tem responsabilidade, que tem um trabalho, que coloca a mão no arado verdadeiramente. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Ele te capacita. Porque você é uma mulher valorosa, valiosa, uma intercessora, que ora, que intercede, que aconselha, que auxilia. Na hora certa você fala, mas na hora certa você também se cala. E muitas das vezes as pessoas nem veem você. E quando vêm, é para criticá-la, é para apontá-la. Mas Deus te preparou para isso também. Continua obedecendo. Continua. Porque quanto mais você obedece, quanto mais te apontam, quanto mais te julgam, mais autoridade no mundo espiritual você conquista. Mais crédito com Deus você ganha. Ademais, quando a esposa do discípulo assume muitos cargos de liderança, quase sempre surgem problemas difíceis para o pastor, porque envolvem sua própria esposa, e o casal pastoral deve ser preservado. Existem inúmeros exemplos de discípulos cujas esposas nunca ocuparam cargo na igreja, mas foram grandes e valorosas servas de Deus, companheiras fiéis e dedicadas, esposas que souberam ajudar muito mais o marido no exercício de seu ministério, cuidando de seu lar, do que ocupando cargos ministeriais. Elas podem possibilitar ministérios abençoados, desempenhando papel importantíssimo, cuidando do cotidiano de sua família. Claro que a mulher não deve de maneira nenhuma se afastar dos trabalhos da igreja, ser omissa, mesmo porque, cuidando do lar do pastor, do bispo, do diácono, do evangelista, ela estará prestando excelente cooperação à igreja. Além disso, ela deve, como todo crente, cooperar como membro da igreja, porque é também uma trabalhadora do Senhor, mas que não seja nunca obrigada a ocupar este ou aquele cargo só porque é a esposa do pastor, do discípulo, do bispo, do apóstolo, cargos que venham observá-la de tal maneira que seus filhos e seu lar fiquem negligenciados. Que possamos ajudar e abençoar estas heroínas que estão ao lado de seus esposos. Além do mais, todo ser humano e toda mulher em particular merece respeito e honra, sendo aquela mulher que cuida do pastor, que consola e o acompanha em todos os momentos. Claro que a igreja deve respeitá-la e honrá-la muito mais. Todos devem estar conscientizados sobre o papel e a importância dessa. E o pastor deve ser o primeiro a dar o exemplo, inclusive ensinando aos membros do ministério a maneira correta de tratar sua esposa. Muitos discípulos são a causa das suas igrejas não respeitarem as suas esposas, pois são os primeiros a desrespeitá-las por meio de palavras, gestos e ações. Há muitos casos em que gritam e repreendem suas companheiras em público diante das suas ovelhas, expondo os erros dela. Claro que essas atitudes farão com que as pessoas deixem de olhá-la com respeito e admiração e sintam-se também no direito de comentar suas imperfeições. O discípulo deve fazer com que a igreja admire e respeite a sua esposa. E por mais que ela seja falha e tenha muitos erros, deve saber, como servo do Senhor, tratar essas imperfeições sem denigri-la diante de todos. Nunca pode expor
nunca gritar, nunca ridicularizar ou insinuar algo que dará espaço para a zombaria e o desrespeito. Quando eu falo aqui de pastor, esposa de discípulo, de pastor, eu quero que vocês entendam. Você é o pastor da sua casa. Quando o homem, ele se posiciona como sacerdote, que é, porque Deus levantou o homem como sacerdote do lar, cobertura da família, intercessor da família. Você é o pastor da sua esposa e dos seus filhos. E a mulher que Deus colocou do seu lado, ela é auxiliadora, sua conselheira. Aprenda a ouvir a sua esposa. Aprenda a escutá-la, a amá-la. Você não sabe o quanto importante é quando a esposa está ali aconselhando, porque a mulher é muito mais sensível. Não é à toa que Deus, ele dá essa função para a mulher ser auxiliadora do homem, do esposo. Porque a mulher é muito mais sensível do que o homem. A mulher, ela vai analisando. E quando ela é escutada, você vai ver o quanto você vai admirar. Muitos discípulos não admiram suas esposas porque eles mal olham para elas, mal prestam atenção. E quando ela chega com todo carinho, com todo amor, para aconselhá-lo, ele desfaz dela. E muitas das vezes eu quero falar com você, discípulo do Senhor, independente de título. Eu quero falar com você. Muitas das vezes você está sobrecarregado e a sua esposa chega com um conselho, com uma massagem. É para aliviar, é para te ajudar a carregar este cargo. E você afasta, deixando ela triste. E essa tristeza, pode ter certeza que essa tristeza vai abater não somente ela, mas o casal. Sim, porque homem e mulher é uma só pessoa, uma só carne. E quando você a entristece, essa tristeza abate o casal. Há muitas maneiras de ministrar a uma congregação, a comunidade. Nenhuma, entretanto, é mais eficaz do que por meio do relacionamento conjugal do discípulo, com o qual exemplifica ao mundo o relacionamento místico entre Cristo e a igreja. Paulo apresenta a ordem divina dos relacionamentos no casamento cristão. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21, vai anotando, vai pesquisando e vai meditando. Não esqueça que em todo vídeo do nosso devocional, eu vou estar trazendo exemplos, conselhos bíblicos para a família. E vou sempre estar citando aqui. A gente aqui está estudando o livro de Efésios, um capítulo e um versículo. Anote, depois medite, porque Deus vai falar muito mais com você, vai te esclarecer, vai trazer ao teu conhecimento estratégias, direção, sabedoria. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21, é ordenado ao marido e à esposa que sejam mutualmente submissos um ao outro. No restante do capítulo, o esposo é exortado a devotar amor à sua esposa. E ela deve submeter-se voluntariamente ao seu amor. Você vê aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21, você vê que ambos devem submissão um ao outro. Estou aqui folheando minha Bíblia, você pode ouvir, porque a gente vai finalizar este vídeo de hoje, glória a Deus, trazendo conhecimento. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21, fala assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor.
Muitas das vezes a mulher fala: por que a mulher deve ser submissa? Por que a mulher deve se sujeitar? Aqui no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. O homem ser submissa à mulher. Quando? Quando ela estiver falando, quando ela estiver te aconselhando. Respeite-a. Seja submisso, ouvindo, dando crédito àquilo que ela com tanto amor, com tanto carinho, veio trazer até você. Aí no versículo 22 fala: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Você mulher, você discípula, esposa de discípulo, mulher valorosa, alma do seu lar, coluna da sua casa. Ser submissa é respeitá-lo. Respeitá-lo. Ser submissa é entender a hora de falar, a hora de calar. Ser submissa é entender o que está acontecendo no ambiente, para que você, como sal da terra, coloque tempero no teu lar, no teu casamento, havendo assim não somente frutos, mas que esses frutos venham multiplicar. Ide, frutificai-vos. Ide, multiplicai-vos. Multiplica cada fruto que você tem colhido através da obediência. Então hoje a gente falou sobre a esposa do discípulo. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre o casal. Nosso primeiro vídeo, nós aprendemos um pouco sobre o sacerdote do lar e como se comportar. Esse segundo vídeo, a esposa do sacerdote do lar, a esposa do discípulo e como se comportar. Amanhã, no nosso terceiro vídeo do nosso devocional, nós vamos aprender sobre o casal trabalhando juntos. O casal andando juntos, um pegado na mão do outro, não sendo adversário, não andando em competição, mas andando de mão dadas, como amigos, cúmplices. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Todo o conhecimento que você receber, coloque em prática. Se não colocar em prática, não adianta. Coloque em prática e tenha uma vida abençoada, tenha um lar honrado. E até amanhã com o nosso terceiro vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.